pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Meu nome é Rafaela Granville, eu sou nutricionista e hoje eu vou fazer um vídeo comentado a respeito de um documentário que saiu no Netflix já faz algum tempinho e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, né, sobre esse documentário que é bem bacana, que chama Hack Your Health: The Secrets of Your Gut, né? Os segredos do seu intestino. É muito bacana. Bom, mas antes de eu começar a falar, né, sobre o documentário, compartilhar aqui com vocês, gente, se vocês caíram aqui de paraquedas, sejam muito bem-vindos, tá? Se vocês gostam de escutar assuntos sobre nutrição, meus próximos vídeos eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre intestino. Se inscrevam aqui no canal e ative as notificações. Mas se você também não quiser se inscrever, não tem problema, mas curte o vídeo, que você ajuda muito esse vídeo a ter mais relevância e a chegar para outras pessoas, tá bom? Que o YouTube entende isso. Se o pessoal tá curtindo, tá gostando, então eu vou mostrar este vídeo para mais pessoas, beleza? E também eu gostaria de compartilhar com vocês, porque esses dias, né, lá no meu Instagram, um pouco antes de eu gravar esse vídeo aqui pra vocês no YouTube, eu compartilhei alguns livros que eu li a respeito de saúde intestinal, né, e eu gosto de compartilhar lá com o pessoal também. Então eu gostaria de indicar esse livro pra vocês. Não são livros voltados só para profissionais da área da saúde, não. É um livro que foi feito para as pessoas mesmo, as pessoas que não têm formação acadêmica na área de, seja médico ou nutrição, né, mas para a população em geral. É claro que esses livros que eu vou indicar para vocês, eles não estão em português, tá? Mas eu vou indicar para vocês também um livro em português que é muito bom. Bom, os livros que eu li e que eu indiquei lá no Instagram e gostaria de indicar para vocês, é esse aqui eu gostei muito de ler, The Mind Gut Connection, né, que é a conexão da mente com o intestino, né, do cérebro com o intestino, mas é a mente. Muito bom esse livro. Esse outro aqui é o The Good Gut, né, e ele fala como conseguir controlar seu peso, seu humor e seu manter por longo tempo, né, sua saúde. Muito bom esse livro também. Ambos estão em inglês, tá? Se você estuda inglês e gosta desse assunto sobre nutrição, sobre saúde intestinal, esses dois livros aqui tem na Amazon, mesmo que são em inglês, tem na Amazon. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário deste vídeo, tá? Rafa, eu não estudo inglês, eu estudo espanhol, ou eu gosto de ler coisas em espanhol. Tem esse livro também, que ele é muito legal, esse aqui, La Dieta del Intestino. Ele é best-seller, foi best-seller de vendas na Alemanha, mas esse aqui tá escrito em espanhol. Ele é um livro mais fino, ele é bem didático, bem legal. Acho que até para quem não fala e não estuda espanhol, ele é de fácil leitura, gente, muito bacana, tá? Mas se mesmo assim você quer ler alguma coisa, né, em português, tem um livro que eu vou deixar aqui para vocês, a foto, e vou deixar o link também, tem na Amazon. É um livro em português. Eu não li esse livro, mas ele está muito bem recomendado na Amazon. Ele tem mais de 3.000 reviews, se não me engano. Então, se você quer ler em português, né, esse livro também, ele tem bons reviews. Bom, então vamos lá, gente, começar, né? Esse documentário, ele tem um tempo mais ou menos de 1h20. Eu achei, por mais que não é um documentário longo, assim, né, não é um documentário cansativo, eu não achei, né? Apesar que eu sou suspeita para falar, porque eu estudo sobre isso, né, então eu gosto de assistir essas coisas. Mas é um documentário curto, de 1h20, eu pelo menos achei curto, mas eu acho ele bem didático, né? Então ele explica várias coisas. E ele foi feito nos Estados Unidos, então eles comentam muito sobre a alimentação americana, a alimentação ocidental, né? Que nós brasileiros não estamos muito longe
dos americanos, tá, gente? Da alimentação. Cada vez mais a gente está aumentando esse consumo de carne vermelha, de alimentos industrializados, né, processados. E o que vale lembrar? Esses alimentos industrializados, processados, eles têm muitos aditivos, né? E são alimentos que não têm fibras, né? E por que a gente fala, né? O nutricionista, principalmente, a gente sempre fala a mesma ladainha para os nossos pacientes. Olha, pratica atividade física, tenta ter uma alimentação variada, coma frutas, verduras, né, legumes, uma alimentação mais variada de alimentos de fonte vegetal. Por quê? Porque esses alimentos são ricos em fibras. É claro que existem tipos de fibras, né? Mas eu não vou entrar nessa parte aqui. Mas, de modo geral, as fibras, elas servem de alimento para os micro-organismos que vivem lá no nosso intestino. Que até aqui na capinha desse livro mostra os bichinhos aqui, tá vendo? Ó. Aqui é o estômago, né? Aí é um desenho assim, bem bobinho assim do intestino, né? Na verdade não é bem assim o intestino, mas enfim. Mas os bichinhos aqui. Então, o nosso intestino, ele tem micro-organismos ali. E para que eles possam estar em eubiose, né? Que a gente fala, né? Nós que estudamos nessa área, e sejam em equilíbrio, você tem que ter uma alimentação diversificada, né? Você consumir alimentos de fonte vegetal que são ricos em fibra, que vão servir de alimento para esses micro-organismos, que ajuda no quê? Manter a sua saúde, porque existem muitos problemas de saúde que a gente tem e que a gente nem faz ideia de que começou lá no intestino, né? Então, quando você tem uma alimentação pobre em fibras, né? Pobre em alimentos de fonte vegetal e muito rico em carne vermelha, que esse excesso de carne vermelha, porque a carne vermelha, ela também tem gordura saturada, faz com que o seu corpo inflame. Não é que você não pode comer carne, tá, gente? Não é isso. Mas é que a gente come muito em excesso essa carne vermelha, né? Esses alimentos processados também a gente passou a comer muito mais. Por quê? Por praticidade, porque a vida é muito corrida, né? E aí isso causa o quê? Um maior número de pessoas ganhando peso, então aumentou-se a obesidade, né? No Brasil isso é uma realidade, então a gente está começando a ficar parecido com os Estados Unidos, apesar que os Estados Unidos já foi muito pior, né? Nessa questão da obesidade. O diabetes mellitus também, né? Por esse consumo excessivo de alimentos processados e a pessoa ganhar peso, ela pode vir a desenvolver esse diabetes, né? Pressão alta, porque muitos alimentos industrializados têm muitas vezes ali na sua composição sal, né? O sódio, né? E o desenvolvimento de alergias alimentares que vem cada vez mais aumentando o número de pessoas, né? Com sensibilidade alimentar, com alergia alimentar. Então, por quê? Devido a essa alimentação atual da nossa sociedade, tá? Então, eles abordam sobre isso. E uma outra coisa interessante que eles comentam é sobre a infinidade, principalmente isso é muito comum nos Estados Unidos, né? De produtos de suplementação. Porque às vezes as pessoas elas até querem ser saudáveis, as pessoas até tentam procurar informações. Só que tem uma infinidade de produtos nas prateleiras, então as pessoas não sabem o que elas podem estar consumindo, o que aquilo realmente vai ajudar na saúde delas, né? Lembrando muitas vezes que tem pessoas que fazem a autossuplementação, né? Porque suplementação não precisa de receita médica, mas, aliás, de prescrição médica, né? Mas muitas vezes tem minerais ou vitaminas que às vezes você não tem necessidade de consumir, né? E você tá lá fazendo uso do suplemento porque você acha que você precisa. E aí você acaba causando uma intoxicação no seu corpo por excesso dessas substâncias, né? Por isso que é importante você fazer acompanhamento com um nutricionista, tá? Então eles abordam sobre isso, que quando você assusta, cada hora descobriram uma substância nova, uma coisa nova, e aí tem que tomar porque isso vai te dar mais disposição, que vai ajudar você a perder peso. Então, as pessoas também ficam confusas com isso. Então, eles abordam sobre isso também no documentário. E aí, o que é interessante também lá? Eles acompanham 4 pessoas, né? Uma moça
que eu não lembro se ela era estudante de psicologia ou psiquiatria, não me lembro exatamente, mas que ela comenta, né, que ela, quando era nova, ela comia muitos alimentos industrializados, processados, e ela teve um problema intestinal que ela foi parar no hospital, né, e percebe-se ali numa cena que aparece que eles estão com uma maçã, né, que ela é seletiva, né, alimentar, né, que a gente fala, né, que tem uma seletividade alimentar, que ela não come a maçã. Aí tem um outro rapaz que ele é asiático, eu não sei se ele é japonês, mas ele mora nos Estados Unidos, ele participa dessas competições que é muito comum nos Estados Unidos, que é dessas de comer, sabe, quanto mais hambúrguer você comer, ou sei lá, mais cachorro quente, né, você ganha, então ele faz parte dessas competições, né, e daí fazem um acompanhamento com ele para ver como que é o hábito alimentar dele no dia a dia, né, sem estar em nenhuma competição. Aí tem uma outra moça que é chefe de cozinha, como que ela lida com essa questão da alimentação, porque ela é chefe de cozinha, né? E ela mesma fala da luta dela, porque ela tenta de alguma forma, assim, que ela faz algumas coisas... Porque a gente tende a achar mais saboroso mesmo que tem mais açúcar, que tem mais gordura, né? Então ela fala como que ela tenta compensar isso, né, na alimentação dela, das coisas que ela faz, assim, que tem às vezes um pouco mais de gordura, mais de açúcar e tal. E uma outra moça que é empresária, ela já é mãe e ela é obesa, né? E aí acompanho como é a alimentação dela e tal. E é bem legal, assim, o documentário. E aí faz esses comparativos, né? Porque quando eles fazem a análise das fezes de cada um, né? E para tentar entender a microbiota, que é o quê? Essas bactérias, esses micro-organismos que vivem lá no intestino de cada um deles, né? E aí cada um vai tendo uma característica diferente ali na sua microbiota. Por quê? Como eu falei, quando você tem uma alimentação mais variada e diversificada, rica em alimentos de fonte, né, vegetal, você vai ter uma diversidade maior de bactérias, porque essas bactérias precisam de fibras para se multiplicar, porque elas têm um tempo de vida, né? Então, elas precisam se alimentar. Então, o documentário, eles falam sobre isso. E aí fazem a análise das fezes de cada um, e aí realmente vai explicando, né? Ali, ó, deu tal bactéria, isso tem muito a ver com a sua alimentação. A moça mesmo, essa que é empresária, né? Que ela é gordinha, né? Obesa. Tem uma bactéria específica que aparece nas fezes dela ali, que é muito característico de uma pessoa que tem obesidade, né? E aí vai comentando várias coisas. E a pessoa que tinha mais diversidade, né, o intestino mais saudável ali, era a chefe de cozinha. Porque por mais que ela cozinha um monte de coisa assim muito saborosa, que às vezes vai ali né, com mais gordura ou mais açúcar e tal, mas como ela falou, ela sempre tentava compensar e tentava comer alimentos naturais. Então, o intestino dela, o cocô dela deu uma diversidade de bactérias, então indicando que ela era mais saudável ali, né? E é interessante, gente, porque cada dia mais a ciência descobre, né, vem descobrindo que o nosso intestino ele tem muita influência na nossa saúde, né? Até na questão do humor. Não sei se vocês já ouviram falar da expressão enfesada, né? Enfesada vem de fezes, é uma pessoa que tá mal-humorada, geralmente é uma pessoa que não fez cocô. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu já fiquei 5 dias sem cagar e eu fiquei muito ruim, muito mal, assim, mal-humorada mesmo. Porque, gente, quem que quer ficar sem cagar, ficar com o cocô acumulado? Nossa barriga incha, começa a ficar dura, realmente a gente fica mesmo, a gente não fica bem. Agora, você imagina uma pessoa que tá lá 10 dias sem fazer cocô, 15 dias sem fazer cocô, é terrível, né? Então, cada vez mais a ciência vem mostrando que o nosso intestino ele tem muita influência no nosso humor, na questão da nossa alimentação, do nosso comportamento alimentar, né? Então, se você se alimenta e aí você já tem uma saciedade, ali já se sente bem, o tanto que você já comeu ali, tem a ver com
essa microbiota, essa população de micro-organismos que vivem lá no seu intestino. Se você é uma pessoa que come muito e sempre tá ali com fome, quer comer cada vez mais e comer cada vez mais, né? Essas bactérias, esses micro-organismos que estão vivendo ali, dependendo, são os que faz com que você tenha mais essa ansiedade, essa vontade de comer, essa ânsia de comer mais, né? Grandes volumes de comida. E outras coisas, né? Porque assim, não sei se vocês sabem, mas grande parte das nossas células de defesa são produzidas, estão lá no nosso intestino. Então, tem problemas de saúde, gente, que começou lá no intestino. E aí fez com que você desencadeasse alguma coisa. Então, muitas vezes a gente não dá importância para o intestino, né? E eu vejo muito isso quando eu converso com as pessoas, quando eu atendo os pacientes. Por quê? Quando você questiona o hábito intestinal desse paciente, você pergunta quantas vezes essa pessoa vai na semana, ou se foi hoje fazer cocô, a pessoa não lembra, a pessoa não sabe. Nossa, não sei qual foi a última vez que eu fiz cocô. Nossa, não sei. Aí você pergunta a consistência, a pessoa não sabe, né? Mais difícil ainda quando a pessoa mora fora, porque dependendo do país onde a pessoa mora, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você vai urinar ou você vai evacuar, o papel higiênico você joga na privada. Então imagina, você tá lá fazendo cocô e aí você vai limpar a bunda, você já joga o papel na privada ali. Foi, limpou, jogou. Quando você pensa, putz, queria olhar meu cocô, tá cheio de papel em cima, então você acaba não observando, né? E o cocô diz muito sobre a nossa saúde, o documentário fala muito sobre isso, né? Então, às vezes a gente não dá importância para isso, mas o nosso hábito intestinal, a consistência das nossas fezes, ela tá dizendo muito sobre sua saúde. Se sua barriga fica muito inchada, se você tem muitos gases, isso já são sinais ali que tá acontecendo alguma coisa. Mesmo que você fale assim, mas a vida inteira foi assim. A vida inteira foi assim. É comum de acontecer, mas não é normal, entende? Pode acontecer há muito tempo, mas não quer dizer que é normal, que seja normal, tá? Então esse é um dos pontos que o documentário comenta também, que eu achei bem interessante. Uma outra coisa também que eles falam, que é legal, assim, mas eu não concordei muito da forma como eles demonstraram no documentário, foi em relação ao transplante de fezes, né? Que essa moça que fazia, não sei se era psicologia ou estudava psiquiatria, ela fez o transplante de fezes. Então vamos lá. O que é o transplante de fezes, né? No Brasil já existe, tá? Essa técnica de transplante. Eu não sei exatamente quantos bancos de fezes existem no Brasil. Eu sei que tem acho que tem duas, que eu tenho certeza. Uma em Minas Gerais, que acho que foi a pioneira no Brasil, da Universidade Federal de Minas, se não me engano, tá? E a segunda na Unesp de São Paulo, mas não é na capital de São Paulo, tá? Eu sei que tem essas duas. E aí, como que é? Não tem um banco de sangue? Então, existe o banco de fezes, onde você faz doação de fezes. Só que assim, diferente do banco de sangue, que pode qualquer pessoa lá e fazer, doar o sangue, né? No banco de fezes é um pouco diferente, porque há uma exigência, não é qualquer pessoa que pode doar o cocô dela, né? Você tem que cumprir alguns critérios para ser aceito como doador, né? Então a exigência geralmente é que a pessoa tenha realmente uma alimentação mais voltada ali meio que pro vegetariano, vegano, aquela pessoa que tem uma alimentação bem mais rica em vegetais, tá? Por quê? Porque se essa pessoa tem uma alimentação mais variada, rica em alimentos de fonte vegetal, por consequência, ela vai ter uma diversidade de micro-organismos que vivem dentro do intestino dela. Então, ela tende a ser mais saudável, tá? Então, essa é a lógica. Então, essa é uma das exigências, né? Um dos critérios para se doar o cocô, tá? E aí, como que funciona? A pessoa que recebe, né, essa doação do cocô, geralmente é para o tratamento, né,
de pessoas que estão infectadas com o Clostridium difficile, que é uma bactéria que causa uma diarreia crônica, tá? Gente, se vocês estiverem escutando latido, é o cachorro do meu vizinho, tá? E aí o que acontece? Essa pessoa, muitas vezes, que está infectada com esse Clostridium difficile, ela tem que fazer uso de antibiótico. Só que nem sempre o tratamento feito com antibiótico acaba sendo eficaz. E aí acaba sendo necessário fazer esse transplante de fezes, entende? Aí pega as fezes de uma pessoa saudável e transplanta nessa pessoa. Como que é feito isso? Bom, ou é via oral, né? A pessoa toma cápsulas com as fezes ali dentro, tá? Não é aquela cápsula como se fosse, sabe, aquela de farinha que vai desmanchar no estômago? Não, é aquela outra cápsula que ela é resistente ao estômago e ela vai abrir lá no seu intestino, tá? Então você não vai sentir gosto de cocô nenhum. E tem o transplante ali via ânus, né? Não tem o exame de colonoscopia, tem o exame de endoscopia que você faz, que você dorme, né? E aí coloca uma câmerazinha dentro lá do seu estômago para ver como tá seu estômago. Tem também a colonoscopia, que é quando coloca a câmera lá dentro do seu fiofó e filma seu intestino. Então, o transplante de fezes também pode ser feito ali na colonoscopia. Vai lá e transplanta as fezes. E aí, o que acontece? Começa a crescer, né, os micro-organismos que são do intestino desse doador saudável para aquela pessoa. E aí, isso ajuda, né, com que essa bactéria Clostridium difficile ela seja eliminada. Como se fosse por competição, sabe? Porque daí vai ter essas bactérias boas ali que vai ajudar a combater e eliminar essa bactéria Clostridium difficile. É mais ou menos assim que funciona, tá? Bom, e aí o que no documentário mostra que eu não achei legal? É que essa moça, ela resolve fazer por conta, sabe? O transplante dela, eu achei meio bizarro. Ela pega as fezes, eu não lembro, eu acho que é do namorado dela, e ela, tipo, literalmente bate a bosta no liquidificador. E aí ela separa num estojinho assim, né? As cápsulas, né? Então pensa assim, um monte de cápsula vazia, né? E aí ela vai, com uma seringa, ela vai puxando aquele caldo das fezes e vai colocando ali. Eu achei bem bizarro, dentro da cápsula. Depois ela fecha a cápsula, né? E aí ela deixa nesse estojinho, coloca dentro de um pacote de plástico, porque ela vai colocar dentro do freezer. E aí ela vai ficar fazendo a ingestão daquelas cápsulas. Eu achei bem bizarro, porque, primeiro assim, o ideal mesmo, né, é você fazer um acompanhamento com um profissional. Vai ser o profissional médico que vai determinar se vai ser necessário você fazer esse transplante de fezes, né? A segunda coisa é fazer acompanhamento, porque vamos pela lógica, tá? Você fez ali, bateu no liquidificador, já contaminou seu liquidificador. Meu Jesus, toma conta. Aí você foi lá, colocou a bosta dentro da cápsula. Beleza, uma coisa é você fazer isso dentro de um laboratório, todo estéril, livre ali de qualquer bactéria, né? E aí você ingerir aquela cápsula. Agora, você fazer em casa, gente. Sabe Deus se essa cápsula ao redor, né? Depois que ela fechou, em volta não ficou... Sabe o resquício do cocô? Eu não sei, eu achei bem bizarro. Então, isso eu não concordei muito, assim. Até porque parece que incentiva as pessoas a fazerem de modo caseiro. E eu não acho isso certo. Porque como que você vai saber se aquela outra pessoa é saudável? Não tem como você saber que a outra pessoa ali que tá te doando aquele cocô, no caso dela, do namorado, vai saber que é saudável. Só porque às vezes o cara é magro ou porque ele diz que o cocô dele é bonito, você não sabe, meu. Então, eu não acho certo. O certo é você fazer acompanhado de profissionais, do banco de fezes ali, que as fezes, o doador, ele passou por todo ele preencheu, né, requisitos, exigências do banco de alimentos, do banco de fezes, né? E foi feita uma análise ali para saber, né, se ele era compatível para ser doador de fezes. Então, eu acho isso meio bizarro, mas enfim. E aí, até linkando com outro documentário que eu assisti aqui na plataforma do YouTube. Se eu achar esse documentário, eu vou deixar para vocês, tá? No final aqui
desse vídeo vai ter o link dos livros. E se eu achar esse outro documentário, eu vou deixar aqui pra vocês também. Se não tiver o link desse outro documentário, eu vou... É porque eu não achei, né? Então, aí eu vou acabar não colocando. Enfim, mas aí linkando com esse documentário que eu assisti aqui no YouTube, teve um caso que eles voltaram... O documentário era mais sobre isso, né? Sobre o transplante de fezes. E aí acontecia mais ou menos isso, só que a moça não chegou a fazer como que eu posso dizer, ela bater o cocô no liquidificador e encapsular, sabe? Não, mas ela fez por conta, assim, ela levou a amostra de fezes pra casa dela e ela se aplicou, sabe? Ficou lá de 4 e se aplicou. Eu achei bem bizarro aquilo, eu acho, se eu fizesse um transplante de fezes, eu gostaria de fazer acompanhada de profissionais, porque você não sabe, né, o que pode vir a acontecer. Enfim, então é isso, gente. Esse documentário, não sei se eu falei, né, tá no Netflix e vale a pena assistir para vocês entenderem um pouco mais sobre o intestino. E aí vocês vão entender por que a gente fala tanto dessa questão de vocês se alimentarem melhor, de vocês cuidarem da saúde de vocês, de vocês olharem mais pro cocô de vocês, tá? Justamente por isso, porque o nosso intestino tem muita influência na nossa saúde. Vocês não fazem ideia, tá? É assim, bizarro, tá? É muito legal. Bom, e esse outro documentário que eu vou tentar achar, ele é só em inglês, tá? Esse outro que eu comentei que eu assisti aqui no YouTube, se eu achar. Vai estar só em inglês. Bom, eu acho que era isso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Uma coisa... bem legal isso aqui, porque eu falei no meio do vídeo aqui agora também falando que você não precisa deixar de comer carne, né? E até na entrevista alguns profissionais falam isso. O importante não é você ser vegan, vegetariano. O importante é você ter uma alimentação variada, rica em alimentos naturais, entendeu? Você não precisa se deixar de comer, mas tenta ter uma alimentação mais variada, né? Então, é isso que eu queria fechar esse ponto que ele comenta, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo, espero que vocês assistam esse documentário. Caso vocês queiram também tirar dúvidas, deixem aqui nos comentários do vídeo. E se vocês quiserem também seguir eu nas minhas redes sociais, Instagram e TikTok, eu sou bem mais ativa no meu Instagram, tá? Eu sempre tô ali postando coisas nos meus stories e também tirando dúvidas, tá? Também tem aqui na descrição do vídeo eu vou deixar nos comentários aqui também o meu Instagram, TikTok pra vocês, se vocês quiserem me seguir, tá bom? E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até mais.